Olá, paz! E hoje, minha crônica definitiva sobre o futebol brasileiro e a imprensa esportiva. A crise dentro e fora dos campos tupiniquins. Sim, definitiva, pois espero não voltar a abordar este assunto. É o seguinte, prezados espectadores e ouvintes em geral. Antes de finalmente gravar este pretenso único registro audiovisual, em que vou falar um pouco sobre nosso futebol, pois não gostaria de voltar ao tema, peço-lhes licença para agradecer primeiramente aos queridos mais de 1000 inscritos no canal, por todo apoio e apreço. Valeu pela força! Me dirijo agora àqueles que há um bom tempo têm me escrito questionando o porquê de eu não abordar assuntos futebolísticos em nenhum dos meus vídeos. Gostaria de ressaltar de que não falo sobre futebol por ser blasé. Pelo contrário, pratiquei e gosto do esporte desde criança. Acompanho de perto meu time de infância até hoje e assisto a jogos com frequência. Como sócio torcedor, de vez em quando vou com minha esposa ao estádio, inclusive uniformizado, com as roupas esportivas do clube. E detalhe, só compro camisas que não tenham patrocínio, pois não gosto, e sempre acompanho um ou outro programa de debates. Comecei a torcer por volta dos 6 anos de idade. Minhas lembranças mais remotas são as de ver meu clube ser campeão paulista em 1976, com o gol do Jorge Mendonça, o saudoso Jorge Mendonça, e assistir à primeira Copa do Mundo em 1978, aquela em que o Brasil saiu invicto e foi surrupiado pela ditadura argentina, com a entregada da selecinha do Peru. Os mais antigos vão lembrar disto. Sofri em 1982 com a eliminação do melhor scratch que vi jogar, com os cracaços de bola, Zico, Falcão e Sócrates. Joguei muito futebol de botão, chutei bolas de capotão na rua com a molecada e fui, modéstia à parte, um pivô ambidestro bem habilidoso de futebol de salão, na seleção do colégio, e meti até uns lençóis e carretilhas nos adversários, acredite. Naquela época, admirava caras como o Jackson, do Sumove Atlético Clube, do Ceará, e o Douglas, do Esporte Clube Banespa aqui de São Paulo, ambos ases do futebol de salão. Participei de ligas de bairro de futsal até 20 e poucos anos, joguei um pouco de society e campo. Já nos gramados, meus preferidos eram os meias esquerdas Rivelino e Maradona. E tratava-se de uma época realmente diferenciada, pois praticamente todo grande clube do país tinha um camisa 10 de extrema categoria e que sabia bater faltas e escanteios, coisa rara hoje em dia. Mas é o seguinte, rapaz, isso é passado. Estou velho, mas não sou saudosista. Tô fora desse papo de idoso ranzinza que toda hora diz: no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Para com isso, o meu tempo é hoje. Inclusive, vou deixar o link do meu vídeo sobre velhice, a terceira e pior idade, na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma conferida para dar muitas risadas. Bem, mas, sempre tem um mas. Preciso voltar um pouco para a época de faculdade, pois preciso contextualizar. Quando eu ingressei no curso de comunicação, como entusiasta de artes em geral, meu sonho era um dia ser cronista e escrever sobre música, filmes e literatura no jornal A Folha de São Paulo, no prestigioso caderno chamado Ilustrada. Ou como segunda opção, atuar como repórter em política. Minhas referências em textos jornalísticos, com exceção do genial Nelson Rodrigues, que era fluminense roxo, eram Paulo Francis, Arnaldo Jabor, Inácio Araújo, Marcelo Coelho, Rui Castro e o meu professor na faculdade, o Cláudio Júlio Tognoli, que pouco falava sobre futebol. De fato, na universidade, considerávamos as editorias de esportes menos relevantes e eu, particularmente, nunca tive interesse em trabalhar em redações desse segmento, a despeito de conhecer bem a história, fundamentos, técnicas e táticas até de outras modalidades esportivas.
Depois, atuando como músico e trabalhando em outras profissões, como é o caso até hoje, sempre tive pouco tempo para escrever sobre variedades. Outro fator preponderante para mim é que o chamado mundo virtual está congestionado por muita gente que vê, mas não enxerga o jogo. E opina de qualquer jeito, sem critério, o que banalizou em muito as análises futebolísticas. Dito isto, vamos às minhas breves impressões sobre a decadência do futebol brasileiro e da imprensa esportiva, dentro e fora de campo, além de alguns pitacos utópicos. Ressalto que, dada a relevância desta matéria no inconsciente popular, seria necessário redigir um compêndio, e ainda assim não esgotaria o assunto. Começando pela famigerada questão de inclusão social pelo esporte, o que me desagrada é que, se antes o garoto sonhava em ser jogador para fazer o que mais gostava e ainda ser remunerado por isso, além de poder ajudar a família, atualmente, com o advento das malditas redes sociais e onipresença de popstars acéfalos, os candidatos agora almejam apenas conseguir atalhos para fugir do esforço que é estudar e trabalhar e serem celebridades acéfalas, com milhões de seguidores idiotas na internet. O Ministério do Trabalho poderia exigir a comprovação de um segundo grau completo, de forma presencial, para qualquer um que fosse exercer a profissão de atleta. Talvez a medida levasse a um melhor desenvolvimento intelectual dos jogadores e de seus influenciáveis babacas. Isto é um primeiro devaneio de minha parte, pois nunca vai acontecer. O mais impressionante, entretanto, como já pude testemunhar na academia de um condomínio em que morava, é que hoje em dia, até alguns pais privilegiados economicamente estão obrigando crianças a terem rotinas de atletas, em detrimento de suas infâncias, visando tirar partido financeiro de futuras carreiras, um absurdo que foi normalizado. Neste cenário arrivista, a Confederação Nacional, que usa e abusa do nome da nação e das cores de nossa bandeira em seu escudo e fardamentos, sem pagar royalties, é uma empresa privada que lucra milhões de dólares sem prestar contas a ninguém. Ao invés disso, deveriam responder ao Ministério dos Esportes, por exemplo, capitaneado por gente séria e com formação técnica exemplar, que o submetessem à fiscalização e prestação de contas constante. Esta entidade, há décadas, mostra-se inepta em adequar calendários aos europeus, o que deprecia seus próprios campeonatos. Não foca na qualidade e padronização dos gramados, deixa de investir na formação de quadros de arbitragem, nem cogita implantar o VAR de última geração aqui, além de jamais ter trabalhado para a internacionalização do nosso Brasileirão, que para mim, que detesto o chauvinismo, mas não tenho complexo de vira-lata. O Brasileirão só perde em competitividade para a Premier League. Sim, isso mesmo que você ouviu. O mandatário que foi afastado recentemente, inclusive, foi o responsável por ter perpetrado as piores derrotas desde os fatídicos 7-1 para a Alemanha, em 2014, e jogou no lixo um século de glórias e recordes internacionais, ao contratar treinadores sem a mínima condição de dirigir o nosso selecionado, como os medíocres Diniz e Dorival Júnior. Este dirigente incompetente que sofreu impeachment ficou quase 2 anos sem um comandante técnico, constrangedoramente de joelhos, e aguardou humilhado um treinador que seguidamente desdenhou da seleção pentacampeã mundial e que só aceitou o convite após fracassar na última temporada do Real Madrid. Some-se a este cenário de descalabro sofrermos com uma geração das mais fracas em todas as posições em décadas, sem nenhum craque do número 1 ao 11, nenhum! Jogadores com ausência total de personalidade e sem identificação com a história e o manto canarinho.
Enquanto isso, as federações estaduais compactuam com o desmando nacional. Vivem e muito bem com poupudas mesadas do papai federal. E campeonato estadual tem que acabar ou diminuir. Os principais clubes têm que entrar só na fase final. Chega desses campeonatos estaduais ignóbeis. Já os maiores clubes brasileiros, leia-se os 20 principais da primeira divisão, mais uns poucos da Série B, ao invés de criar sua própria liga, reelegem sempre sem contestações dignatários que governam, às vezes ancorados por liminares e sempre por acordos politiqueiros. O Ministério Público deveria impetrar ações contra estas agremiações futebolísticas, de uma vez por todas, e obrigá-las a pagar as dívidas bilionárias com o fisco e causas trabalhistas, mesmo que em centenas de parcelas, impondo-lhes o risco de sofrer intervenções, perder privilégios seculares e fechar as portas. Chega de clubes devendo! Mas esqueça! Nossos promotores públicos têm mais com o que se preocupar e fazer. Portas, aliás, que deveriam ser abertas obrigatoriamente todos os dias para jornalistas de ofício, não esses idiotas influencers, blogueiros e youtubers. E não para ficar veiculando apenas notícias e boletins chapas branca, por paus mandados de assessorias de imprensa bovinas em suas enojantes TVs oficiais de clube, com seus ridículos e slow motions de treinamento. O jornalismo de verdade pressupunha o contraditório, fiscalizava, pregava a isenção total e não tomava partido de ninguém. Era independente e incomodava os poderosos. Infelizmente, hoje ele definha e está praticamente morto. Qualquer idiota fica opinando sobre tudo, sem ter feito bacharelado em comunicação social e especialização em jornalismo. Os cartolas oportunistas aproveitaram-se do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 para afastar os profissionais que reportavam diariamente ao público as vicissitudes dos treinos e vestiários. Ficaram isolados e absortos. Estes inescrupulosos conseguiram assim restringir o acesso dos torcedores comuns a informações fidedignas de jornalistas de verdade, humilhando-os e relegando-os a guetos fora de seus muros. Vários deles, inclusive, foram assaltados a gravar matérias na rua, em frente aos centros de treinamento, aqui em São Paulo, na Barra Funda, frente aos CTs do Palmeiras de São Paulo. Um absurdo! Os clubes, após acabar com reportagens investigativas, criaram uma classe absurda de setoristas, que não tem setor algum nos CTs. Apuradores ridículos de WhatsApp, sem fontes. Garotos de recado, meros fofoqueiros ou especuladores, ficam dando boletim de seus quartos. Uma coisa ridícula. E os sacripantas também passaram a financiar influenciadores baba-ovos e pseudo-jornalistas torcedores que têm canais no YouTube e ficam fazendo lives coniventes à cartolagem, até com a participação bizarra de energúmenos de torcidas organizadas apadrinhadas. Para piorar, recentemente até figuras da velha guarda, que gozavam de certa credibilidade jornalística e ousaram dar sua opinião sobre parceiros poderosos de uma emissora mainstream, foram sumariamente censurados pelo veículo multinacional e afastados do trabalho. Patético! Estes analistas independentes de Araque voltaram dias depois constrangedoramente com os rabinhos entre as pernas, para cair em desgraça após passar atestados de meros entertainers na filial brasileira desta rede de emissoras americanas. Ridículo! Um papel tosco desses jornalistas antigos. Canais esportivos com tradição e poder econômico deveriam se unir e exigir por contrato
que os clubes abrissem suas portas diariamente para a imprensa especializada e formada. Não esses idiotas que ficam opinando. Sob pena de não haver mais cobertura e terem multas em seus contratos milionários. Só assim os clubes parariam com essa palhaçada de se isolar e não deixar os jornalistas entrar nos seus centros de treinamento. É óbvio, ululante, de que isto jamais acontecerá. Uma vez que estes veículos são capazes de degolarem-se por exclusividade e audiência, e os torcedores desocupados, que são eternamente manipulados por financiamento e benesses de clubes, não ligam para a independência jornalística. São os idiotas. Aliás, essas torcidas patrocinadas nunca foram tão raivosas e até homicidas em confrontos com os rivais. Para variar, o poder público indolente lavou as mãos, alegando não ter contingente policial para atuar durante os jogos, e impõe o absurdo aqui em São Paulo de torcida única. Uma excrescência na capital paulistana. Afinal, o contribuinte paga impostos para quê? Já imaginou se a moda pega no resto do mundo? Só aqui isso acontece. Autoridades incompetentes. Já as diretorias de clubes deveriam, por lei, serem obrigadas a realizar pleitos com todo o contingente de adeptos do país, devidamente pré-cadastrados e não apenas com sócios detentores de títulos e privilégios. Além disso, submeter-se a um fair play financeiro e limite de gastos monitorado por autoridades para concorrer à reeleição. Os presidentes e suas pencas de conselheiros inúteis, que não representam a paixão de milhões, sem vergonha nenhuma, restringiram o acesso das classes mais modestas aos seus estádios, transformando-os em arenas gourmet e premium, com ingressos caríssimos, privilegiando apenas aos mais abastados, que não entendem bolufas de futebol, e vão aos jogos apenas para postar "estou aqui" em suas irrelevantes redes antissociais. Ou seja, essas elites não querem pobres presentes em seus jogos, numa limpeza étnica e econômica perversa. As mais de uma centena das malditas betes que na calada da noite foram homologadas por interesses politiqueiros para explorar o flagelo da população de renda mais baixa no país, não deveriam poder patrocinar qualquer uniforme, evento, nem usar imagens de atletas em campanhas promocionais, pois produzem um dos vícios mais perniciosos, junto com álcool e drogas, que é o de apostas, o chamado vício seco. Mas quem quer abrir mão desse dinheiro fácil? Voltando à realidade, vou falar agora sobre o que mais tem me incomodado: a atuação patética da infame imprensa esportiva, que está ferida de morte. Atualmente está insuportável acompanhar jogos de futebol em rádio ou na TV, em canais pagos ou não, pois os veículos estão infestados de locutores comuns, falastrões, que narram gritando, galhofeiros, histriônicos, popularescos e clubistas. Em geral, são clones, coleguinhas ou prepostos de narradores chatos, apresentadores gagás, que não param de tagarelar, sem dar pausas, nos deixando com dor de cabeça durante os mais de 90 minutos de transmissão. É um saco! Estes cartéis banais não respeitam e ignoram os chamados dos repórteres, interrompem sem a menor cerimônia comentários de colegas e ficam mais atentos às malditas redes antissociais, mandando abraços a idiotas. Meu antídoto para fugir deste martírio foi me acostumar a baixar o volume do televisor e colocar música enquanto assisto aos lances, para amenizar o sofrimento. Tem funcionado. Tente experimentar. Aliás, já não existem padrões de excelência na televisão, aberta ou paga. Pelo contrário,
a maioria dos apresentadores e repórteres não tem boa aparência nem postura. Os caras vestem-se como maltrapilhos e não têm repertório intelectual para fazer perguntas inteligentes durante as modorrentas coletivas dos técnicos anacrônicos brasileiros e os jogadores obtusos. Já os comentaristas, em sua maioria, são mureteiros, de traseiros flácidos, uns cagões que não se dispõem com ninguém, que destilam tecnicismos e tatiquezes enfadonhos. Adotam termos popularescos toscos, são meros decoradores de dados e estatísticas, ou como é modinha, promovem polêmicas impertinentes ou fake news. Isso sem contar os ex-árbitros, sujeitos chatíssimos que posam de paladinos, cagando regras, mas que ignoram seus passados de péssimos sopradores de apito. Mas, sempre tem um mas, como que já está ruim sempre pode piorar, a notícia mais atroz para mim é a crescente contratação e onipresença de ex-jogadores comentando na TV. Uma praga! Estas figuras insípidas, sem formação acadêmica e conteúdo cultural, fazem papéis de bobos da corte em jogos e programas, subtraindo o emprego de quem estudou anos e pernou por seu bacharelado. Não há um canal sequer que não esteja infestado por algum destes pseudo-comentaristas, e a quantidade só aumenta. Um absurdo! Para completar o escárnio, agora as emissoras incentivam idiotas a enviar vídeo o tempo todo para os programetes que pululam em suas programações, principalmente nas vespertinas. Ou que internautas imbecis paguem. Eles pagam superchats para aparecer e participar de shows de horrores, programetes ridículos. Num país sério, o MEC e o Ministério do Trabalho exigiria dos veículos de imprensa que seus profissionais fossem diplomados. Para um ex-atleta qualquer atuar em órgãos de comunicação, teria antes que ralar anos em sala de aula, conquistar seu bacharelado e espaço na mídia de forma legítima, não essa palhaçada sem critérios que tem hoje. Mas isto também jamais acontecerá. Quem se empenhou nos estudos tem que se conformar que analfabetos funcionais tomem seu lugar. Isso é Brasil. Antes de centrarmos fogo na geração futebolística mais insossa ilimitada das últimas décadas, é preciso lembrar de aposentar de vez as comissões técnicas nacionais retranqueiras, ultrapassadas, corporativistas e que adoram o nepotismo, sempre colocando os seus filhinhos como seus auxiliares. Quanto aos infames boleirinhos, sem generalizar, creio não ser injusto afirmar que atualmente 99% deles são oligofrênicos. Os técnicos mais espertalhões deveriam aplicar ferramentas de programação neurolinguística no dia a dia deles, pois esses caras são facilmente manipuláveis. Iam treinar e jogar melhor sendo manipulados por PNL. Estes bolas murchas são indivíduos que conseguiram pegar atalhos, lograram fama e fortuna, mas que se orgulham de manter o córtex extremamente limitado. Com nomes tenebrosos ou apelidos burlescos, a despeito das suas contas bancárias vultosas, eles têm um mau gosto inato, que por mais que despendam, não vão adquirir status de elegância e sofisticação. Esqueçam! Ou, como diz um conhecido meu, saem da penúria, mas a penúria não sai deles. Parece que a primeira coisa que fazem ao assinar o contrato é ir a um ortodontista estético e sair com dentaduras ou dentições que lembram bonecos de ventríloco. Ficam parecendo clones uns dos outros.
Desfilam a cada semana com madeixas descoloridas e bizarras, ou com cortes ridículos, além de desarmonizar o rosto ou as sobrancelhas. Um horror! Adoram indumentárias berrantes e adornos grotescos. Correntes grossas ao extremo, anéis protuberantes, relógios dourados, bregas e brincos cafonas. Alguns usam óculos sem grau apenas para ter um look inteligente, mas infelizmente para eles, conhecimento conquista-se, não se compra. Quase em sua totalidade são devotos dos chamados cultos de prosperidade. E por isso é fácil compreender o porquê destas congregações serem tão ricas. Imagine você o dízimo destes incautos doutrinados todo mês na conta. Uma fortuna! A falta de capital intelectual é constrangedora. Seus vocabulários paupérrimos são mal articulados e recorrem apenas a clichês quando conseguem concatenar algum raciocínio. Aparentemente não têm a menor preocupação em estudar o que quer que seja para evoluir e melhorar seu meio e sua classe. Por isso, costumam ser alienados e não ter opinião formada sobre nada. São um péssimo exemplo aos aspirantes mais jovens e ao público idiota que os seguem. Preferem ser omissos a engajar-se em qualquer tipo de campanha. Entretanto, quando os seus interesses estão em jogo, aí são extremamente corporativistas. A maioria exibe tatuagens com desenhos vulgares, extravagantes e disparatados, ou sem nenhuma noção. Vide aquelas repulsivas marcas de beijo no pescoço. Terrível! São reféns de redes antissociais, não largam celulares, videogames ou jogos de azar. E pior, alguns bem famosos estão sendo processados, inclusive pela Polícia Federal, pois privilegiaram conhecidos e familiares em apostas. Seus agentes e staff são compostos de ineptos, que não os orientam devidamente e são complacentes com os absurdos que cometem dentro e fora de campo. Muitos misturam negócios com família, sendo manipulados por progenitores e seguem infantilizados, como é o caso de nosso pueril, único e último craque, ex-jogador em atividade. Você sabe de quem estou falando. Embucham cachorras que passam o dia inteiro latindo e palpitando sobre a carreira deles. Sustentam parças vagabundos apenas para manter um séquito de imbecis que os paparicam e vivem às suas custas, para aplaudi-los em qualquer ação. Criam-se assim seres mimados que vivem em bolhas, totalmente descolados da realidade, que se convertem em celebridades do nada, com atividades extracampo e noturnas que nada tem a ver com seu ofício e comprometem seus treinos e performances. Pelo Brasil ser uma pátria barriga de aluguel de futebol, os nossos talentos das categorias de base saem cada vez mais cedo para o exterior. Entretanto, como eles não têm educação doméstica nem acadêmica, acabam batendo lá fora, fracassando e voltando rapidamente para a zona de conforto tupiniquim. Alguns deslumbrados perdem-se precocemente, fazem lambanças, mantêm rotinas que não privilegiam a temperança e deixam de se preparar adequadamente, o que lhes acarretam lesões frequentes e afastamentos. A esmagadora maioria dos jogadores de hoje são totalmente limitados, pois não conseguem executar movimentos com os membros que não sejam os chamados bons. Parecem manco e sem refino técnico, não sabem chutar com os dois pés. Sob holofotes, a maioria demonstra total falta de educação desportiva, respeito aos árbitros, aos rivais e ao público em geral. Ao invés de competir, preferem reclamar de qualquer marcação, simulam contusões que não existiram,
Esses goleiros esborracham-se machucados a cada defesa que fazem e os boleiros escarram pelo chão para depois caírem sobre os próprios cuspes, ralam e rolam sem parar pelo gramado quando sofrem faltas, levam as mãos ao rosto, mesmo sem levar safanões, e comprometem o bom andamento dos jogos. Se não bastasse, destilam súplicas metafísicas, comemorações genuflexórias, arrancam as camisas, desrespeitando os patrocinadores e o público, perpetram danças constrangedoras e desfilam gestos populares ridículos. Ridículos! Geralmente, não sabem o momento de parar, o que acaba por prolongar carreiras que já eram medíocres até aposentadorias patéticas. E em pleno século XXI, as chamadas SAFs, siglas de safados, e dirigentes associativos despreparados continuam a contratar refugos, pagando salários obscenos, com dinheiro que não é deles, é claro, e endividando ainda mais os clubes, para que esses ex-atletas em atividade, em fim de carreira, passem a maior parte do tempo nos departamentos médicos ou com os rabos nos bancos de reserva, sem conseguir atuar devidamente. Futebol hoje definitivamente é para ser praticado por jovens com vigor físico e que se cuidam. Não é lugar para velhos sem tônus e encostados. Mas, no fim das contas, para a sorte até dos piores, não há motivo para preocupação, pois após encerrar suas atividades, muitos conseguirão destilar comentários irrelevantes pela mídia, ocupando vagas de quem passou anos em uma faculdade, não é verdade? Afinal, infelizmente, sempre haverá um público idiota e bovino, ávido por ouvir suas pataquadas nos veículos de mídia em geral. E para finalizar, mais uma crítica aos comunicólogos, que não param de opinar e falar bobagens. Comunicólogos? Que termo horrível! É o seguinte, parem de uma vez por todas de chamar qualquer um de craque. Repito, parem de chamar qualquer um de craque. Infelizmente, o pedido é utópico, pois, como bem observou Humberto Eco, a internet deu voz a uma legião de imbecis. Isso, meus amigos, não tem mais volta. Prova irrefutável disto é a quantidade impressionante de idiotas opinando sobre tudo, concorrendo com pseudojornalistas, apresentadores e repórteres de Araque, ex-jogadores semi-analfabetos, comentaristas ineptos, blogueiros acéfalos, youtubers boçais e printeiros que hackeiam ou copiam programas para monetizar seus canais patéticos. Esta horda de mentecaptos tem utilizado a exaustão adjetivos como fenômeno, gênio, lenda, fora de série ou craque. Craque, que no passado era um elogio para poucos na história do futebol. Agora é usado para agraciar jogadores que tão somente são medianos. Para começo de conversa, o único fenômeno que existiu ou pode ser laureado com todos os elogios, e inclusive foi considerado o maior atleta do século XX em todos os esportes, é o Rei Pelé. O Rei Pelé. O resto é bravata de bucéfalos que acham que a história do mundo começou agora. E craques de verdade, como foram, por exemplo, o Zico, Maradona, Cruyff, Rivelino, Zidane ou o Ronaldinho Gaúcho, entre outros, possivelmente existem apenas dois, em fim de carreira. O Messi, que está brincando de soccer na Liga Americana com os amiguinhos, e o outro, infelizmente, é um ex-jogador em atividade, pois está sempre lesionado e fora de combate. O Peter Pan, brasileiro, que segue recuperando-se em meio a festas e eventos, ou em suas mansões, ou em seu imponente iate, desfalcando a equipe praiana, que sofre
com a impaciência da torcida santista. Demais jogadores, quer atuem no Manchester City, Real Madrid, Liverpool, PSG, Milan, Barcelona, Internazionale ou em qualquer outro gigante mundial, são no máximo bons, ótimos ou grandes futebolistas. Como é o caso de, digamos, um Kylian Mbappé, um excelente jogador, mas não é craque. Nenhum deles atualmente é craque. Nenhum! Portanto, sugiro aos palpiteiros de plantão que utilizem termos como diferente ou acima da média para categorizar atletas que tenham um certo talento, habilidade e sejam decisivos. E parem de chamar qualquer um de craque. Repito, parem de chamar qualquer um de craque. Hoje não existe nenhum craque em atividade. O futebol e o bom jornalismo agradecem. É isso aí, amigos virtuais. Vamos em frente apesar da corrente. Obrigado por assistir a mais um programa. Se você gostou do vídeo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e assine o canal. Falou, rapaz, até mais!